Olá! Você tem dificuldade em finalizar um texto apresentando uma intervenção? É sobre isso que eu vou te ajudar no vídeo de hoje. Apresentar uma intervenção no final de um texto dissertativo geralmente é um grande desafio, porque muitas vezes a gente se perde, né, na hora de apresentar quem vai fazer, o que vai fazer, por que tem que fazer, e aí a gente acaba colocando coisa que não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o que foi discutido, mas hoje isso vai acabar. Vou te apresentar em detalhes, né, o passo a passo, aquilo que você precisa apresentar numa conclusão que exija uma intervenção, né? Vou te mostrar todos os elementos e alguns exemplos, ok? Bom, quando a gente pensa em uma proposta de intervenção, vem logo à mente a dissertação do Enem. E claro, porque o Enem foi o que divulgou de uma maneira bem ampla essa estratégia de finalização. Então, ela é obrigatória nas dissertações do Enem, mas também pode ser empregadas em outras situações avaliativas. Por exemplo, a banca IADES, ela exige dos candidatos uma elaboração crítica, que nada mais é do que uma intervenção. Em alguns momentos, a banca Sebrasp ou até mesmo a FAB, quando coloca uma lista de aspectos obrigatórios para serem abordados no texto, um dos aspectos às vezes sugere uma ação, uma estratégia de intervenção em algum problema. Então, se você está estudando para uma dessas bancas, ou se a sua banca aí de prova também coloca claramente no edital que vai ser cobrado na sua redação uma proposta de intervenção, uma elaboração crítica, então esse vídeo é essencial para você. Mas se também não tem essa exigência, mas a proposta for um problema social e você acha que cabe muito bem colocar uma intervenção, ótimo, use a estratégia. Talvez não tão detalhadamente como o Enem, mas é claro que se você fizer do jeito que eu vou te explicar hoje, o corretor vai se apaixonar pelo seu texto. Um alerta importante quanto à intervenção é o seguinte: intervir não significa solucionar o problema. Claro, você vai apresentar aí uma ação que de alguma maneira possa agir nessa situação, no problema, mas não necessariamente é uma solução infalível. Porque se fosse assim, as redações do Enem poderiam ser aplicadas no dia seguinte em muitas esferas, né? Seja municipal ou principalmente no governo federal, que é o principal alvo, né? O principal elemento das intervenções dos alunos. O objetivo é perceber se o candidato consegue observar aí, dentro da sua realidade, ele enquanto cidadão, né, quais elementos podem ser empregados e de que forma, né, o que se espera com isso. Então, intervir não é solucionar. Geralmente, para marcar o momento da intervenção no texto, né, é utilizado verbos de ordem, deve-se, é dever de, é necessário, é preciso, e isso é marcado lá na conclusão. Detalhe, a intervenção pode aparecer também em outros momentos do texto. Aqui eu estou dando ênfase para o parágrafo final, para o parágrafo conclusivo. Por quê? Se você tem insegurança em como apresentar isso no decorrer do texto, a forma mais segura é na conclusão. E também porque é uma estratégia para outras redações, ok? Então, pense na conclusão, né, no início do seu parágrafo conclusivo, com o objetivo de apresentar uma intervenção, iniciar logo com o verbo de autoridade, para marcar, olha, tem que ser feita alguma coisa, é necessário, é preciso. Considerando especialmente a redação do Enem, a competência 5, são exigidos 5 elementos na sua intervenção. São 5 elementos que o corretor vai pescar ali no seu texto. Então, os 5 elementos são ação, agente, meio modo, efeito e algum detalhamento de um desses 4 elementos. Então, isso o corretor vai observar atentamente e ele precisa identificar com clareza lá na sua intervenção. No caso aqui desse vídeo, no parágrafo conclusivo. Para não se perder nesse momento e não deixar nenhum elemento de fora, é essencial
que você planeje essa etapa do texto, porque assim você vai ter segurança na hora de escrever. E como que você vai planejar? Respondendo algumas perguntas direcionadoras, quer ver? Para a ação, você vai responder a seguinte pergunta: o que deve ser feito? Então, para a resposta, você pode pensar: criar mecanismos de proteção, elaborar novas leis, reforçar as leis existentes, estabelecer um plano de ensino, promover campanhas publicitárias, enfim, diferentes ações que sejam coerentes com o próximo elemento, que é o agente. Para delimitar o agente, você vai perguntar: e quem executa isso? Quem pode realizar essa ação? E aí aqui há uma diversidade bem legal de agentes, né, de elementos que você pode citar. O principal é o governo, claro, porque ele que rege muitas coisas aí da sociedade, ele que tem o poder, né, digamos assim, de criar mecanismos que atinjam um maior público, né, o que atinjam do território nacional como um todo. Mas você pode pensar em delimitar esse poder. É o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a Câmara de Vereadores. Você também pode pensar como agente a própria sociedade, você mesmo. Então, a população, o que a população pode fazer, o que a família pode fazer. Você pode também pensar em ONGs, em associações de bairro, também colocar a responsabilidade, né, da ação na sociedade privada. E você pode relacionar dois agentes, falar, por exemplo, o governo em parceria com as universidades. O importante é deixar bem claro quem é o agente e perceber se ele é coerente com o problema discutido e se ele pode realmente desempenhar a ação que você delimitou. A criatividade é o importante. Para delimitar o meio ou o modo da ação, você vai fazer a seguinte pergunta: como se executa isso? Por meio de quê? Então, como resposta, você pode apresentar por meio da implementação, por meio de exposições no meio digital, por meio da criação de projetos sociais, mediante a criação de conteúdos educacionais gratuitos. Enfim, perceba que o conectivo logo à frente, né, o mediante, o por meio de, ele já marca aí como uma pista para o corretor qual é o meio e o modo que você selecionou. Para delimitar o efeito, você vai perguntar o seguinte: e para quê? Para que eu vou fazer isso? Qual que é a finalidade disso, o objetivo? Então, alguns exemplos. Para que as empresas tenham acesso limitado aos dados dos usuários, com o objetivo de restringir o acesso, a fim de que haja um acesso mais igualitário, ou tal medida tem a finalidade de promover tal. Perceba mais uma vez, o conectivo inicial é muito importante para marcar qual é o seu efeito esperado. E o detalhamento, onde que encaixa aí no seu parágrafo? Então, existem algumas pistas também para o corretor conseguir identificar com clareza qual dos 4 elementos você está detalhando. Por exemplo, na ação, você pode apresentar algum exemplo, né, de ação, desmembramento dela, você pode apresentar uma justificativa da ação. Quanto ao agente, você pode especificar um pouco mais qual é a responsabilidade desse agente ou apresentar exemplos de agentes. Por exemplo, se for as mídias, então qual o tipo de mídia? A TV, o rádio, o jornal? Quanto ao meio-modo, você também pode apresentar uma justificativa desse meio, ou uma exemplificação desse modo aí que vai ser realizado. Esse elemento normalmente é o mais tranquilo, é aquele que a gente desenvolve um pouco mais, mas não é a exclusividade dele não. E no efeito, acontece a estratégia que é chamada de apresentar um efeito do efeito, ou seja, um desdobramento dele, né? O que mais que pode acontecer, o que mais que é esperado aí desse efeito. Por exemplo, espera-se que as pessoas tenham um maior senso crítico. Até aqui é o efeito, diminuindo as influências da mídia sobre a população. Então, esse diminuindo os efeitos é um efeito do efeito inicial. Se eu estou querendo que a população crie uma consciência, eu dou uma finalidade, né, um objetivo
para isso, apresenta um detalhamento a mais. Você deve estar pensando, meu Deus do céu, meu parágrafo de intervenção vai ter 20 linhas. Calma, agora eu vou te mostrar alguns exemplos para você perceber que é tudo muito rápido, que são elementos bem pontuais. Mas para você ter um repertório aí bem diversificado, bem ampliado e perceber grandes possibilidades de intervenção, eu selecionei 2 parágrafos de textos nota 1000 do Enem. Um é da edição de 2018 e o outro é da edição de 2019. Confere comigo o primeiro exemplo. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. De maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Aqui no exemplo, eu marquei em azul qual é o agente. Quem é que executa? As instituições escolares. Logo na sequência já tem um detalhamento que está sublinhado. São responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos. Perceba que essa informação ela não é essencial para o agente, mas é uma informação a mais. Logo na sequência apresenta um pequeno efeito, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados. Ou seja, aqui a gente diz que é um efeito porque está mais relacionado a mitigar a problemática do que algo do agente. Na sequência, a gente tem a ação, que está marcada assim. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental. E aí, na sequência, eu identifiquei como um detalhamento, que ele também vai explicar ali como que essa ação vai ser realizada. E na sequência é o que o candidato mais se aprofundou, que é o meio ou modo, que daí ele descreve assim, né, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária. Depois ele vai dar outra forma, outro meio, né, com palestras com profissionais das áreas da informática. Então aqui ele tem 2 modos, né, com os professores capacitados e com os profissionais da área da informática, né, com palestras e de maneira lúdica. E o detalhamento se deu nessa segunda etapa, que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações. E aí ele também finaliza o parágrafo com o efeito, para quê? Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. O parágrafo é muito bacana, né? Ele é rico em elementos. Então, ao ler esse parágrafo, o corretor ele fica realizado, porque ele percebe que o candidato ele tem um olhar crítico para a atualidade, né? Para a realidade, de modo que ele apresenta uma diversidade de informações. Mas aí você está se perguntando, nossa, mas eu vou ter que colocar tudo isso? Não. Aqui eu te mostrei a possibilidade de ampliação cada vez mais. Esse parágrafo, né, ele tem os seus núcleos de informação. Por exemplo, não precisava ter detalhado 3 elementos. Um deles já era o suficiente, aí o parágrafo ele já ia ficar um pouco mais enxuto. Também não precisaria ter apresentado 2 estratégias de modo, né, de como realizar aquela ação. Isso fica opcional por parte do candidato. Talvez uma insegurança na época, né, em 2018, sem saber exatamente todos os elementos, o candidato quis reforçar um pouco mais e também pensando que é uma competência, né, que vale 200 pontos aí, então ele quis reforçar, mas de uma forma produtiva e positiva, né, porque tudo está bem colocado, tanto que ele tirou nota 1000. Mas vale lembrar que se você reduzir esses elementos, né, ter um único detalhamento, já basta para você fazer uma boa
Conclusão. Vamos ver agora o segundo exemplo. Ele é bem interessante quanto à ordenação dos elementos da intervenção. Confere comigo. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Com efeito, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Esse parágrafo, perceba que ele segue a mesma sequência das duas partes. Ele tem dois períodos. Aqui o candidato optou em apresentar duas intervenções completas. Vale lembrar que você não precisa apresentar duas intervenções, né? Uma intervenção para cada problema desenvolvido. Uma é o suficiente. Eu sugiro que você apresente, caso não tenha espaço, né? Então, que você apresente uma intervenção somente do segundo parágrafo do desenvolvimento, porque ele está bem próximo da conclusão. Mas aqui eu vou mostrar esses dois, porque qualquer um que ele tivesse apresentado já estaria ótimo. Voltando então. Então aqui ele tem como agente, cabe à iniciativa privada em parceria com os estados e municípios. Então depois ele apresenta a ação. Fazer o quê? Promover a interiorização. Perceba como o verbo, né, aqui já indica uma ação. E logo, né, para o agente ele tem cabe a alguém. Na sequência ele apresenta o modo, o meio, por meio da construção. E aí, como detalhamento, ele fala para o consumidor de baixa renda. Então, como meio modo, ele tem por meio da construção de novos empreendimentos. Então, esse é o núcleo do meio modo. E ele detalha um pouco mais, em áreas distantes dos polos econômicos, até mesmo para ficar coerente com o tema. E o outro meio modo é redução dos custos para o consumidor de baixa renda. Também é um detalhamento aqui, se para o consumidor de baixa renda, que é importante para o tema, né? Porque fala da democratização do cinema. Então, se precisa de democratização, é porque alguém não tem acesso, seja pela distância, seja pelo alto custo. Depois ele apresenta o efeito, incentivando então, olha aqui o verbo no gerúndio, né? Como ele é bem propício para mostrar esse efeito, esse para quê. Então, incentivando, então, a cultura mais democrática. Aí, como se não bastasse, ele vai acrescentar uma nova intervenção, por meio do conectivo além disso, de acréscimo. Aí vem de novo, agente, é responsabilidade da Ancine, a ação, estabelecer um canal de comunicação, meio modo, por intermédio de, então esse por intermédio de indica, né, esse meio modo de aplicativos. Como detalhamento ele tem para denúncias e reclamações sobre preços abusivos. Perceba aqui que esse para quê não é um efeito do tema, né? Mas sim é um efeito desse meio modo. Por isso que está detalhado aqui. Então aqui ele tem um efeito geral para todas as intervenções, né? E para o texto. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Então aqui, quando ele fala feudos sociais, ele está fazendo uma retomada do que foi dito lá na introdução, porque na contextualização inicial ele se referiu a essa questão dos feudos. Então aqui, para marcar mesmo que há uma finalização do texto, foi feita uma ancoragem com a introdução, que fica bem legal quando é possível, quando é pertinente. Então, finalizando, para a sua intervenção, seja para o Enem ou seja para outras redações em que isso seja obrigatório ou pertinente, você precisa apresentar agente, ação, um meio modo, um efeito esperado. E especificamente para o Enem, algum detalhamento. Fuja sempre do senso comum, fuja de ideias mirabolantes, fuja de informações genéricas e fuja de utopias.
né? Muitas vezes a gente quer mudar a sociedade de forma geral e isso não cabe, até porque é uma intervenção e não uma solução. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje a compreender bem como se faz uma ótima intervenção? Se sim, curta esse vídeo e coloca nos comentários se você tem alguma outra estratégia ou algum elemento da intervenção que seja o seu favorito. Compartilhe esse vídeo também com quem tem dificuldade com essa estratégia de conclusão. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!